O Máquinas na Pan dessa semana fecha o mês das noivas com uma alemã e uma italiana. Viajamos para o Rio Grande do Sul para mostrar para você os mais novos modelos da Audi, o RS Sportback e o A5 Carbon Edition. O nosso craque das duas rodas, Tite Simões, vai mergulhar junto com a gente numa experiência imersiva da autêntica arte italiana com a Ducati. Quer ficar por dentro de todas as novidades da indústria automotiva? Rodrigo Viga, que traz diretamente do Rio de Janeiro um cenário bem atualizado sobre combustíveis, e Marcos Camargo, que mostra no ambiente de uma oficina especializada a importância do laudo cautelar, tanto para compra como para venda de veículos usados. A General Motors do Brasil abriu as portas do seu campo de provas em Indaiatuba para o Máquinas na Pan conhecer melhor o universo da eletrificação e o que a gente pode esperar com os próximos lançamentos da marca por aqui. Eu sou Alex Rufo e tudo isso e muito mais você vai acompanhar comigo nesses próximos 30 minutos aqui no Máquinas na Pan. Lembrando que agora você pode acompanhar o nosso programa também pela TV Jovem Pan News e pelas plataformas digitais da Jovem Pan. Então se ajeita bem aí no cockpit, aperte o cinto, porque o Máquinas na Pan dessa semana está só começando. Máquinas na Pan. Oi, Alex, tudo bem? Obrigada pelo convite para participar do Máquinas na Pan. Hoje eu estou no Velopark e nós vamos conhecer o novo Audi RS5 Competition Plus. Ele tem preço de R$850 mil. Uma das coisas do RS5 que o diferenciam é o seguinte: os faróis Full LEDs matriciais já são tradição na Audi, mas esse aqui é também digital. Então chega mais e vem ver de perto esse lindo desenho e essa belíssima assinatura. Nós temos aqui a grade escurecida, também com o logotipo preto, sem grandes novidades na lanterna, que tem a assinatura em Y. Mais uma vez a inscrição RS5 e mais uma vez o logotipo da Audi na cor preta. Ele tem mais de 500 litros e a ausência de vincos aqui facilita bastante a acomodação da bagagem e cabe bastante coisa. O acabamento da porta tem um domínio aqui da Alcântara, também material comum em carros esportivos. A grande novidade na cabine é isso aqui, os bancos esportivos do tipo concha. Eles têm acabamento de black piano, tem o detalhe aqui vermelho e a inscrição RS. Os RS têm algumas configurações especiais no Audi Virtual Cockpit, que é o painel. Essa é a RS Sport. Eu vou colocar agora a RS Performance. E aí essa é a exibição, inclusive com o medidor de força G, potência e torque. E temos a RS Runway. Nesse caso a exibição fica assim, então me conta qual das três faz mais o seu estilo. Por aqui muda pouca coisa, o já tradicional ar-condicionado de 3 zonas da Audi, uma das zonas é ali atrás, só que é o aquecimento para os bancos. Uma entrada USB do tipo A do tipo C fica aqui no porta-objetos. Aqui nós temos a mesma potência de 450 cavalos, o torque de 600 Nm, que dá mais ou menos 61,2 kgfm. São os mesmos números de antes, mas o motor e a transmissão foram recalibrados para o carro ficar mais arisco. Ele agora faz 3,8 segundos de 0 a 100 km por hora. Outra mudança importante está na suspensão. Em relação ao RS5 convencional, ela é 10 milímetros mais baixa. E no modo de condução mais esportivo, ou configurando aqui no painel, no Drive Modes, eu tenho mais 10 milímetros, então no total ela pode ficar 20 milímetros mais baixa que a do RS5 tradicional, convencional, que continua à venda. E uma coisa importante para dizer: existe o Competition Plus e o Competition Plus Track com o mesmo preço. A diferença é esse banco aqui que eu já mostrei para vocês. E agora chega de andar devagarzinho e vamos acelerar.
E esse foi o Audi RS5 Competition Plus Track. Você gostou do carro? Conta pra gente. Tchau, até a próxima! O Máquinas na Pan, cada vez mais ligado na tomada, vai agora para o campo de provas da GM em Indaiatuba para fazer um mergulho no universo da eletrificação. O Máquinas na Pan está aqui no campo de provas de Cruz Alta da General Motors para mostrar para você uma imersão no mundo da eletrificação. Não só pelo carro, né, que é o Bolt EUV, o EV a gente já mostrou aqui no programa, e agora o EUV, que é essa minivan 100% elétrica. O que eu vou apresentar para você, na verdade, é totalmente um projeto de eficiência energética. A gente vai estar com o engenheiro e também com o Eduardo Bernasconi da Full Power dentro do carro para analisar com um monitor, ou seja, com um computador do meu lado, todos os índices, aquilo que você tem dentro do carro que faz consumir mais energia e de que maneira que você pode economizar e aumentar a autonomia de um carro 100% elétrico. Bom, a gente vai começar agora um teste que é para ver a eficiência do carro e se a gente tirar alguns comandos aqui que normalmente consomem mais energia, ter esse equilíbrio. E claro, tudo monitorado aqui. Logo atrás aqui eu tenho o mestre Eduardo Bernasconi da Full Power, já meu colega agora na Jovem Pan, junto com a Karina, com um programa de motos, uma websérie de 12 episódios, e um engenheiro aqui, um outro craque aqui do lado. Então veja só, a gente tem também um notebook aqui com todos esses monitores, mostrando o que a gente está consumindo, quantos quilowatts vai, não só para aceleração, mas também para regeneração. Vamos lá? Tá, então primeiro agora a gente deixa atingir 70 km por hora e já coloca aqui no Cruise Control para ver como que é o consumo de bateria, ou seja, o consumo de energia num regime constante. Chegou em 70, ele já está aqui no Cruise Control e a gente continua monitorando aqui. Por enquanto, 7.4 kW, baixou um pouquinho para 6.4, ele oscila aí entre 6.4 e 7.9 que eu vi, e tudo aqui sendo muito bem monitorado. Importante é a gente fazer um exercício para perceber e ter uma referência de como você pode economizar mais bateria e estender a autonomia do carro. A gente está aqui no Bolt EUV, o Bolt EV a gente já testou aqui para o Máquinas na Pan. Esse aqui é uma versão um pouquinho maior, que é como se fosse um mini SUV, também 100% elétrico, com 203 cavalos, um pouco mais de 36 kgf de torque. Então agora a gente para aqui para fazer um teste de aceleração e ver o quanto ele vai gastar e quanto vai regenerar. É isso, né? Eu paro aqui. Joia. O que eu devo fazer agora? Vamos desligar o One Pedal aí, Alex. Desliga o One Pedal Drive. O One Pedal Drive é aquela função que você tira o pé do acelerador, ele funciona como um freio. Então ele aproveita também para regenerar a energia. Então tirei o One Pedal Drive, eu mantenho os controles aqui. Vamos manter tudo. Agora nós vamos fazer uma aceleração de 0 a 100, deixando o carro entregar toda a potência que ele tem até a condição de 100. Vamos monitorar a energia que a gente vai utilizar para esse movimento via a nossa instrumentação. É isso aí, então vamos de 0 a 100 e vamos ver o que rola aqui, que o Edu gentilmente, olha só, é um cinegrafista de luxo que eu dei aqui hoje. Vamos lá. 140, 155, 159.9. Chegou em 100, eu tiro e freio. É bom frear, né? Senão a gente vai dar de frente lá com aquela cancela. Então a gente volta a deixar tudo ligado, ou seja, para uma condição maior de consumo. Então desembaçador traseiro, aquecimento dos bancos, o ar-condicionado já está ligado. Estamos aqui a 20 graus, ou seja, uma temperatura bem agradável, carro parado, e a gente vai agora 35 por hora. 35 por hora, constante, e já coloco também no Cruise Control, tá certo? Perfeito. Vamos lá. Pronto, Cruise Control, 35 km por hora. Vamos ver agora o que a gente, por enquanto está dando 3.9 kW de consumo de bateria, consumo de energia.
ele oscila um pouco, 3.4, 3.9, 4.4. Agora você pode desligar então o ar-condicionado e os consumidores de energia. Então, desliguei ar-condicionado e tudo isso que está consumindo energia, como aquecimento do banco. Pronto. Tá, então agora a gente vai desacelerar através do One Drive Pedal, mas usando essa borboleta aqui atrás do volante do lado esquerdo, que eu vou, ao invés de frear o carro, eu vou acionar essa borboleta. Posso sair? Vamos embora. Vamos lá. Já usei aqui a borboleta para frear o carro e foi para menos 63 kW. O que quer dizer isso? Ele está regenerando 63 kW. Existem alguns tipos de carro elétrico, 100% elétrico, que é o caso desse aqui, e existe também o PHEV, que é o Plug-in Hybrid, que você carrega a bateria e ele é um misto de combustível com elétrico. Então você vai lá na tomada, carrega, ele normalmente tem autonomia de 70 a 170 km. Esse aqui, 100% elétrico, autonomia que foi entregue para a gente é de 456 km. Eu acho que esse número vai ser batido. E você também tem os outros híbridos que só regeneram e que não são plug-in, que é o EHV. Você só regenera através de uma frenagem, de uma desaceleração, enfim. Então o projeto aerodinâmico, até quando você tem a percepção do carro, você já de cara já vê que é um carro que está envolvido na eletrificação, seja híbrido ou 100% elétrico. O nosso test drive fica por aqui, então fica ligado aí no Máquinas na Pan, que tem muita coisa legal no programa de hoje ainda. Qual será a grande novidade que o nosso craque das duas rodas, Tite Simões, tem agora para o Máquinas na Pan? Diga lá, Tite. Oi, Alex. Oi, amigos do Máquinas na Pan. Bom, hoje é dia de falar de uma supermoto mesmo, tá? Essa é super com S maiúsculo. É a Ducati Panigale V4S. Bom, essa moto versão 2023, ela é completamente diferente da versão anterior, tá? Quando a gente olha, a gente tem a impressão de que é praticamente a mesma moto. Porque as mudanças são muito sutis, né? Elas estão tanto no motor quanto na eletrônica e alguma coisa na aerodinâmica. Então eu vou começar falando sobre a aerodinâmica. Então o trabalho que eles fizeram, principalmente, foi na aerodinâmica, pensando em não só melhorar, né, a penetração aerodinâmica, mas também na ergonomia, para dar um pouquinho mais de conforto para o piloto, apesar de ser uma moto de competição, né? Muita gente pensa que moto de competição não tem conforto, mas tem sim, porque o piloto está lá em cima, está sofrendo, está fazendo força, né? Bom, a principal mudança na aerodinâmica foi uma alteração naquelas asas dianteiras. Aquelas asas, elas eram maiores, né? Agora elas conseguiram ficar menores, mas mesmo assim exercer uma pressão muito maior sobre a frente da moto. Então hoje, para você ter uma ideia, a 300 km por hora, a pressão exercida em cima na carenagem, na parte da frente, chega a 37 kg. Isso na prática significa que a moto fica muito mais estável na parte dianteira e o piloto pode inserir na curva com muito mais confiança, mais segurança e com mais velocidade. A potência é o que eles têm de mais valioso lá. Não foi um ganho de potência tão excepcional assim, né? Da versão anterior para essa, ela chegou a ter um aumento de potência de 1,5 kg. Então agora ela está com 215,5 cavalos. Pode parecer pouca coisa, mas o ganho que isso proporciona na saída de curva é o que faz a diferença no tempo de volta, né? Então eles fizeram alguns comparativos com a moto a versão anterior com a versão atual, ou com um piloto de teste da Ducati. Ela chegou a ser mais de 1 segundo mais rápida, né? O que você que conhece de corrida, você sabe de corrida, sabe que 1 segundo é tempo pra caramba, né? E essa configuração V4S é a mesma configuração de 4 cilindros em V que está presente não só na MotoGP, que foi campeão mundial com o Francesco Bagnaia, mas também na Superbike, que também foi campeã mundial. Então a Ducati está entregando para o público, está entregando na concessionária uma moto praticamente
de competição. Tanto que toda a campanha dela, toda a preparação de mídia dela é voltada para aquele piloto que gosta de um track day, né? Que vai para Interlagos, que vai para Goiânia, vai pelos autódromos do Brasil inteiro e ter uma sensação de ter a diversão da pista. Você sabe, né? Moto que anda tem que parar, né? Então, assim, essa Ducati Panigale V4S, ela tem hoje em dia o que existe de mais moderno em matéria de freio. Porque um dos pontos mais difíceis de uma moto de competição é a frenagem. Porque se o piloto força muito a frenagem, o freio dianteiro, ele dificulta a inclinação da moto em curva. Se ele carrega muito o freio na roda traseira, a roda derrapa e escorrega. Então é uma equação difícil para o piloto conseguir ter sucesso. O que as fábricas estão fazendo, principalmente nessa Ducati, né? Elas colocaram um sistema inteligente, um sistema eletrônico, totalmente eletrônico, que ele consegue ler 6 coordenadas, modula o freio conforme o grau de inclinação do piloto em curva. O sistema carrega mais frenagem no eixo traseiro, para impedir que a moto levante. Então esse é um papo técnico, eu sei que é meio cabeludo, né? Mas na prática significa o seguinte: o piloto pode frear com toda a coragem do mundo lá dentro da curva. Eu já testei uma moto com esse sistema, é uma coisa impressionante, pode frear à vontade, que a moto mantém a trajetória mesmo com o piloto freando. Bom, e é de se imaginar que tudo isso que eles aprenderam em competição com 2 títulos mundiais em 2022, isso viesse também para as ruas, viesse para esse modelo, né? E um dos pontos altos é a suspensão totalmente eletrônica. Então o piloto ele pode, pelo painel da moto, programar a suspensão não só de acordo com o tipo de piso, mas também de acordo com o tipo de pista. Então, por exemplo, se ele anda em Interlagos, ele quer um pouquinho mais de ação na suspensão dianteira, quer deixar a suspensão traseira um pouco mais solta, ele pode regular a moto especificamente para esse autódromo, para essa condição de pista. Se a pista tem mais curva para a esquerda, tem mais curva para a direita, tem mais curva de baixa, tem mais curva de alta, ele já acerta tudo isso pelo painel. Bom, isso é um avanço incrível, né? Porque a inteligência da suspensão, ela eliminou aquele processo do piloto ficar com a chavinha de fenda regulando a suspensão, né? Agora é tudo eletrônico, e isso é um grande avanço. Ducati é Ducati, né? A gente sabe que eles também não gostam muito de entregar uma moto assim, simples para o cliente. Então eles oferecem um kit, Alex, que esse kit chama Full Racing, né? E nesse kit tem vários itens lá, inclusive uma roda muito mais leve, uma roda de material mais resistente, mais leve. Mas o ponto alto é um conjunto que tem um sistema completo de escapamento, feito especificamente para essa Ducati. Esse escapamento, ele não só aumenta a potência de 215,5 para 228 cavalos, quer dizer, um ganho de potência bem substancioso, né? Ele também reduz o peso total em 5 kg. Em outras palavras, a moto fica mais potente e mais leve. E tem a vantagem de que esse sistema tem um nível de decibéis que permite que ele seja usado, essa moto seja usada na maioria dos autódromos do mundo. Esse controle de decibéis também é feito em alguns autódromos, então ela já está pronta para isso. Bom, e aí, né, todo mundo já fica pensando, bom, a moto melhorou o motor, melhorou a aerodinâmica, eletrônica, escapamento, etc, etc. Então o preço também melhorou, né, lá nas alturas. Não, para dizer a verdade, a Ducati conseguiu, né, mesmo trazendo uma versão mais atual da V4S, conseguiu manter o mesmo preço da versão anterior. O preço para nós, réis mortais, pode assustar, né, mas é um preço que está dentro do padrão de mercado. Ela vai chegar para o público a R$ 162.900. É totalmente dentro do padrão desta categoria de moto, né, não tem nada demais. Mas é pra gente, né, Delex? Vamos ter que fazer bastante economia aí para conseguir uma moto dessa. Mas é isso aí. A Ducati apresentou essa moto nessa semana aqui em São Paulo. E a gente espera poder ter a chance de testá-la logo mais no evento que vai ter lá em Interlagos, no mês de junho. E aí a gente vai poder dar mais informações e dar um pouquinho de uma impressão um pouco melhor. Beleza, Alex? Abraço para você, abraço a todos os amigos do Máquinas na Pan.
Já passamos por várias crises do petróleo, sobe e desce no preço dos combustíveis, incertezas fiscais e com a volta do aumento de impostos na gasolina. Como está então esse cenário atualmente e o que a gente pode esperar para um futuro próximo? Para trazer uma resposta para essa pergunta bem traiçoeira, eu convido aqui o nosso craque da cidade maravilhosa, Rodrigo Viga, que nas horas vagas é um flamenguista de carteirinha. Diga lá, meu caro Viga, está mais fácil torcer pelo rubro-negro ou pela redução do custo dos combustíveis? Fala, Rufo! Grande abraço para você e para o nosso ouvinte espectador e internauta da Jovem Pan. Vamos falar um pouquinho de combustível. Afinal de contas, direto ou indiretamente, todo mundo acaba dependendo de diesel, de etanol, de gasolina para se locomover, para se deslocar. Isso também pesa no bolso, no orçamento das pessoas. Há 14 semanas aproximadamente, o preço do diesel está mais barato aqui no mercado interno, no mercado brasileiro. Muitos vão se perguntar o que está acontecendo. Tem toda aquela fórmula da Petrobras de paridade de importação que segue de pé, apesar do novo governo, mas tem um fator que chama muito, mas muita atenção: concorrência, competição. Ao longo do mês de abril chegaram muitos volumes, muitas cargas em navios de diesel que veio da Rússia. É um diesel com preço mais baixo, 20, 30 centavos, segundo especialistas, o que acabou forçando a queda de preços aqui no mercado interno. Isso sem falar, é claro, na cotação do Brent, como referência no mercado internacional e que faz parte daquela equação utilizada na paridade de importação da Petrobras. Segundo especialistas, há espaço para que o diesel caia ainda mais aqui no mercado interno. O diesel, muita gente fala que é o motor do Brasil, afinal de contas é aquele utilizado por veículos médios e veículos mais pesados. A gasolina está tendo um comportamento de pequenas altas. Isso tem muito a ver, viu, Rufo, com um combustível que eu queria chamar bastante atenção: o etanol, vulgarmente chamado de álcool. Para quem não sabe, há uma mistura de 27% no litro da gasolina de etanol anidro, etanol acrescentado no litro do combustível. Se esse etanol anidro fica mais caro, fica mais pressionado, você tem ali uma parcela de 27% dentro do litro da gasolina. E é isso, segundo especialistas, que está fazendo com que a gasolina tenha ficado ligeiramente mais cara ao longo dessas últimas semanas. Mas a atenção está toda voltada, focada mesmo, para o mercado de etanol. A safra já começou, a produção já está aumentando, especialmente em canaviais do centro-sul do país. No entanto, meu caro Rufo, ouvintes, espectadores e internautas da Jovem Pan, o açúcar está bombando no mercado internacional. Uma commodity, né? Está muito valorizado. E os donos dos canaviais, os produtores de cana, sempre vivem esse dilema: açúcar ou álcool? Álcool ou açúcar? Nesse momento, está muito mais vantajoso produzir açúcar, e o etanol fica no segundo plano, como se fosse uma espécie de subproduto. E aí, o que a gente deve esperar é continuidade no aumento do preço do etanol aqui no mercado interno, mesmo com o início da safra, segundo alguns analistas e especialistas. Há movimentos dentro do governo, inclusive, para aumentar essa parcela de mistura de álcool anidro na gasolina de 27% para 30%, mas esses mesmos especialistas entendem que isso poderia, eventualmente, mais à frente ser um tiro no pé, e não se sabe nem se o setor produtivo gostaria de atender esses 3 pontos percentuais adicionais, porque o foco tem ficado muito centrado, muito pautado pela cotação do açúcar no mercado internacional. Há ainda também movimentos dentro do governo para aumentar a parcela de biodiesel no diesel, mas é preciso ficar atento, porque normalmente o biodiesel é mais caro do que o diesel. Então, quanto maior essa fatia, quanto maior essa parcela de biodiesel no litro do diesel vendido nos postos de todo o Brasil, mais caro fica o produto, embora neste momento seja um período de trégua para o diesel, que com a toa já vai para 15 semanas de queda no mercado interno por vários fatores, entre eles concorrência
e competição. Tá certo, Rufo? Sabe aquele velho costume de levar o carro usado que você vai comprar no mecânico da sua confiança para checar eventuais batidas, acidentes, sinistros e documentação? A sua vida vai ficar bem mais fácil e segura se você pedir ou fornecer um laudo cautelar do veículo. Acompanhe agora todo esse processo com Marcos Camargo, do site Auto Show e Portal R7. Pois é, Alex, na hora de comprar um carro usado, muita gente acaba comprando gato por lebre. Não sabe que o carro passou por um sinistro, já foi de um leilão ou já foi batido. Então por isso que existe hoje em dia esse negócio de laudo cautelar. E eu trouxe um carro aqui justamente para fazer o laudo cautelar, para entender um pouco mais como é esse processo. E olha, eu descobri que é uma coisa que o brasileiro está descobrindo que é super importante antes de comprar um carro usado. O André Luiz, que é um especialista em segurança automotiva, me disse que, infelizmente, ainda no Brasil, a minoria dos clientes, a minoria das pessoas que compram um carro usado faz o laudo cautelar. E vale lembrar que o laudo cautelar ele é bem mais completo do que aquele laudo que é chamado de ECV, que é só uma vistoria. Na verdade, é uma checagem de documentação. Se o carro existe, se ele está na base de dados do Detran, é um documento mais simples e ele é usado para transferência do documento do carro. Já o laudo cautelar, ele é um complemento e ele não é obrigatório. Por isso, muita gente, infelizmente, ainda não faz o laudo cautelar. Mas em outros países mais desenvolvidos, existem mecanismos parecidos. Laudos, checagens, né? Nos Estados Unidos mesmo existe o Carfax, que é um sistema de verificação de dados do carro. E todo mundo compra e vende carro usado, pelo menos a grande maioria, já usando esse método. Isso é muito importante. O laudo cautelar é feito em várias etapas e ele inclui desde o momento da verificação de documentação do carro, se ele está com os impostos pagos, se ele tem algum tipo de restrição, por exemplo, administrativa, em mudança de estado. Depois dessa checagem de documento, o carro é analisado numa oficina especializada, onde eles vão verificar desde a estrutura do carro, se tem algum vestígio de batida, como foram feitos esses reparos, e tudo isso faz parte do laudo cautelar. Ele é uma documentação com validade jurídica, então ele é feito em várias etapas e o documento é emitido na frente do próprio cliente, né, do dono do carro ou um carro que a pessoa está avaliando a compra e ela pode ali tomar a decisão de comprar aquele veículo ou não. Também é verificado se o carro já passou por alguma base de sinistro ou de leilão e isso, Alex, tem acontecido bastante nos carros do Brasil. Muitos carros até vendidos em loja já passaram por leilão, já foram batidos e aparentemente estão em bom estado. Só que quando o cliente faz um laudo cautelar é que ele realmente tem noção exata de como é que está o estado daquele veículo. Um carro que já passou por uma base de sinistro, já foi batido, ou já fez parte de um leilão, por exemplo, ele tem um valor muito menor em relação à tabela FIPE. Um carro que já pertenceu a um leilão pode valer até 30% menos do que a sua cotação na FIPE. Então é sempre importante. Antes de comprar qualquer carro usado, o recomendado é fazer o laudo cautelar. E o próximo passo aí da vistoria é fazer um checklist de tudo que o vistoriador observou no carro, além do sistema, que ele manda as fotos para um sistema, também é feita essa verificação aí na tradicional prancheta. Pois é, Alex, como a gente viu, realmente esse documento ajuda bastante quem entende e quem não entende nada de carro. Antigamente se falava, antes de comprar um carro usado, para levar o mecânico de confiança, levar alguém que entenda, para olhar o carro, se ele é bom, se não é. E hoje, com documentos como esse aqui, a gente vê que tudo fica mais fácil, mais prático e mais transparente. E vale para carro, para moto, caminhão, qualquer veículo pode passar pelo laudo cautelar. A gente se vê em mais matérias, espero ter esclarecido a dúvida que muita gente perguntou sobre esse tipo de documento. Até o próximo aqui no Máquinas na Pan. Um abraço, Alex! É isso aí. O Máquinas na Pan dessa semana fica por aqui, mas vale lembrar que você pode acompanhar toda a nossa programação em vídeo pela TV Jovem Pan News e pelas plataformas digitais da Jovem Pan. Super obrigado pela sua audiência e até a próxima. Valeu!
Máquinas na Pan. Realização Jovem Pan News.